hoje com mais uma receita. Essa não tem como dar errado. É tacar tudo no liquidificador, bater e botar no forno pra assar. É um bolo de salsicha de liquidificador, o famoso bolo salgado do café da tarde, que a gente adora comer com guaraná. E hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer e como tornar essa receita um pouquinho mais saborosa, né? Pra não ficar com aquele gosto tão forte de salsicha, tá? Então vamos lá. Pra massa vocês vão precisar de 2 xícaras de trigo, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, 3 ovos, 1 colher de sopa de pó royal e mais ou menos 1 colher de café de sal. Pro recheio é o seguinte, tudo que tiver na geladeira serve. Então aqui eu peguei mais ou menos meio quilo de salsicha, que corresponde a 8 a 10 salsichas mais ou menos. 2 tomates, eu piquei o tomate. Antes de picar, eu deixei aqui pra vocês verem que eu tirei a parte de dentro do tomate, tá vendo? Essa parte aqui eu tiro porque ela é muito molhada, então ela pode trazer uma textura que eu não gosto pro nosso bolo. E aqui piquei um pedacinho pequeno de pimentão, tirei a semente, piquei, e meia cebola, tá? Tem um pouco de milho aqui que tava sobrando na minha geladeira, eu peguei também. Pra temperar essa massa, um pouquinho de alho. Esse alho, um alho que eu tenho, que aqui em casa a gente faz o quê? Pega o dente de alho, pica bastante, um monte de cabeça de alho e bota dentro do óleo na geladeira. Porque aí quando a gente for cozinhar, não tem que ficar toda hora picando alho, que isso é muito chato, fala a verdade. E aqui eu tenho um molho de tomate caseiro também. Se você não tiver em casa, não tem problema, não precisa usar. Eu vou usar agora porque eu acho que traz um sabor gostoso pro recheio, tá? Geralmente, o que acontece com esse bolo? O povo faz a massa no liquidificador e taca tudo isso cru dentro do bolo. Eu não gosto, porque parece que não cozinha direito. E eu acho que se a gente dar uma refogadinha antes, o bolo vai ficar bem mais saboroso. Então a gente vai fazer isso agora. E aí, vamos só dar uma refogadinha. Botei só um pouquinho de azeite, pode ser manteiga ou óleo, só pra dar uma fritadinha na cebola. O que eu quero que aconteça com essa cebola? Eu quero que ela dê uma desmanchada. Primeiro porque eu não sou muito fã de cebola no meio da massa. E segundo porque cebola é gostosa quando ela tá fritinha. Então eu vou deixar ela dar uma fritada inicialmente. Vou deixar ela soltar a água dela aqui um pouco, tá? Agora que a cebola tá desse jeito aqui, ó, olha o fundo da panela como parece que tá queimado, mas não tá. Isso aqui, gente, vai dar sabor pro meu bolo. Eu vou botar mais ou menos uma colherzinha não, meia colherzinha de sopa de alho, que alho é vida, então vai. Deixa eu ver aqui. Meia colher de alho de sopa. E vou deixar o alho fritar também, junto com essa cebola. Quero eles bem saborosos, bem fritinhos. Quando esse perfume começar a subir, vocês vão ver que vai valer a pena esse processo. Agora que eu tô vendo que tá fritinho, que é o fundo da panela que tá dourado, eu vou entrar com o tomate. O tomate vai fazer o quê? Vai fazer esse barulhinho e vai desgrudar o fundo da minha panela, porque ele é bem molhado. Também vou botar o pimentão, porque eu quero que o pimentão ele fique mais macio, né? O pimentão é muito fibroso e eu quero ele um pouquinho mais macio nesse recheio. Percebam que eu não botei muito pimentão, porque pimentão é um tempero bem forte, né? Então, ó que coisa mais linda! Aí, gente, olha o fundinho aqui, ó, completamente soltinho, tá vendo? Como é o nome desse fundo? Sabor. É o que vai dar o gosto pro rolê. E aí, já tá aqui, mais ou menos, esse refogado. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar um pouquinho de pimenta do reino. É obrigado? Não é obrigado, mas uma picânciazinha é gostoso. Ah, se tiver qualquer pimenta que goste de usar, molho de pimenta, dá uma pingadinha também, que fica uma delícia. Mas aí é só quem gosta
de usar uma pimentinha na comida, tá? Eu particularmente gosto bastante. Olha como que ficou refogado. Tá vendo? Ó, já amoleceu o tomate, já amoleceu tudo. O que eu vou fazer agora? Jogar um pouquinho do molho de tomate que eu falei com vocês que eu tenho. Deixa eu caçar uma colher aqui. Que eu deixo pronta, deixo ele bem grossinho na geladeira. E eu vou botar, ó, 2 colherzinhas dele e nada mais. Ele tá laranja assim porque o tomate que eu fiz não tava muito maduro. Aí ficou laranja, mas geralmente ele fica mais vermelhinho. E eu também não usei coloral. Só pra dar uma misturadinha aqui. Isso não é obrigado, tá, gente? Mas se você tiver molho de tomate em casa e quiser usar 2 colherzinhas dele, pode usar também, não tem problema. Olha como ficou bem molhadinho esse refogado. A ideia é justamente essa, bem suculento. Então, já fiz o que eu queria fazer. Vou desligar o fogo. Vou desligar o fogo e vou jogar a salsicha aqui dentro. Eu não vou esquentar a salsicha, porque primeiro que ela vai esquentar junto com o bolo. E segundo, porque eu não quero colocar um recheio muito quente também dentro do bolo. Então eu só vou dar uma misturada nela aqui, deixar ela esfriar um pouco e beleza, e toma, tá pronto. Agora é a parte mais difícil, só que não, a mais fácil, a massa. O que a gente vai fazer com a massa? Joga tudo no liquidificador e bate. Acabou, tá pronto. Então eu vou jogar as 2 xícaras de trigo aqui no liquidificador. Pera aí, senão eu vou fazer bagunça. 2 xícaras de trigo. Uma xícara de leite. 1 xícara de óleo. Bastante óleo. 1 xícara de óleo. Um copinho medidor aqui para ajudar. 3 ovos. O que eles falam geralmente? Abre o ovo numa vasilha separada, que se o ovo tiver estragado, você não estraga a massa. Mas a gente aqui mete o louco, né? Vai botando o ovo dentro da massa. Aí, ó, 3 ovos. 1 colher de sopa, mais ou menos, né? Colher de sopa. Tá só mais um aqui. De fermento. Tá? Importante o fermento. Por último, mas não menos importante, sal, né, gente? Como é que é uma comida sem sal, né? Não dá. Então, ó, mais ou menos uma quantidadezinha assim de sal. Porque é o sal da massa, mas é o sal que vai dar um gostinho também pro tempero. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Dá pro liquidificador e bate tudo. Bati a massa, olha como ela fica. Falta bater um pouquinho ainda, mas nesse ponto eu vou misturar alguns temperinhos da massa, porque eu gosto de tempero. Então eu vou colocar um pouquinho de orégano, bem pouquinho mesmo, só pra dar um sabor a mais nessa massa. Acho que o orégano super combina com bolo salgado. Então, ó, um pouquinho de orégano, não muito. Eu tenho aqui em casa cominho, não sei se vocês usam. Se não tiver, não tem problema. Se não tiver orégano, essas coisas, se vocês não costumarem usar esses temperos, pode colocar sal normalmente que vai ficar gostosa também. Eu tô colocando só porque eu gosto mais de um temperinho mesmo. Então, cominho. Agarrou o cominho aqui dentro. Falha técnica. Caindo um pouquinho de cominho. Pouco, tá, gente? Que cominho é aquilo, né? Botou muito, vai parar lá na Bahia. E um pouquinho de coentro em pó, porque pra mim coentro é vida, então eu taco coentro em tudo. Beleza? Vou bater de novo e aí já mostro pra vocês como ficou. Vamos fazer então a montagem. Lembrando uma coisa importante, gente. Pra fazer, a gente precisa pré-aquecer o forno, eu esqueci de falar isso. Então, enquanto eu tava fazendo, eu liguei o forno e deixei ele a 180, 200 graus, tá?
forno baixo mesmo, fogo baixo, para o bolo cozinhar e ficar bem cozido. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar, olha como ficou o recheio. Prova o recheio. Se você achar que ficou sem sal, precisa de mais sal, bote sal. Ah, tinha azeitona lá em casa, pode botar? Pode. Ah, tinha uva passa. Se você gosta de uva passa, bota uva passa. Vai ao seu paladar, tá bom? Não tem problema. Então aqui vamos botar um pouco da massa. Você pode fazer em qualquer forma, né? Pode fazer em qualquer forma. Essa daqui não precisa untar, mas se você fizer uma forma que não é antiaderente, é importante untá-la, tá? Então, ó, botei um pouquinho e agora eu vou rechear. Bem recheadinho, tá vendo, né? Sem recheio, esse bolo aqui não vai ficar, não. Ó. Beleza. E vou despejar o restante da massa agora aqui por cima desse recheio. O bicho vai ficar num recheio e vai crescer, hein? Espertinho. Espero que cresça. Vamos lá. Despejar o restante do recheio aqui. Essa parte aqui é muito da chata, né? De tirar do liquidificador. Ah, uma coisa importante. Tô sem o meu liquidificador. Posso fazer com a mão? Pode bater na mão, não tem problema não, tá? E aí eu vou vir e vou jogar o resto do recheio. Espero que esse bolo não esburre dessa forma. Se esburrar, vocês saberão, porque eu vou filmar. Beleza, gente? Gente, esse foi o bolo. A parte que a Globo não mostra, talvez seja a parte que vai esburrar, porque eu coloquei numa forma pequena, mas ele tá no forno, eu espero que não esburre e que dê tudo certo, tá? Mas coloque numa forma que o bolo fique confortável, que não corra risco de ele esburrar, e aí vai dar tudo certo, não vai ter erro, o sabor vai ficar uma delícia. E eu mando foto pra vocês daqui a pouco, quando eu tirar o bolo do forno. Ele vai ficar mais ou menos uns 20, 30 minutos até ele estar douradinho. O que eu vou fazer quando ele estiver douradinho? Eu abro o forno, enfio uma faca, enfio um palito, enfio alguma coisa pra saber se ele tá cozido. Então, se saiu limpo, ele tá cozido. Se o palito ou a faca ou o garfo saíram sujos, ele precisa ficar cozinhando mais um tempinho, tá? Então daqui a pouco eu mando pra vocês o resultado. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse bolinho feito pra compartilhar aí com quem a gente gosta de compartilhar. O trem ficou bonito demais, hein? Ó, cresceu, não esburrou da forma. Olha como ele fica lindo, bem recheado. Pronto para um guaraná geladinho e aquele café da tarde, tá? Ficou mais ou menos meia hora no forno, mas o importante é fazer aquilo que eu falei com vocês, enfiar o garfo e o garfo precisa sair limpo, tá? Fica dentro, recheadaço lá embaixo, um pouquinho de massa mais grossa, que foi a quantidade que a gente colocou, e a parte do recheio em cima, ele fica super cozidinho, ó, a fatia, e meu guaraná que eu falei com vocês que não podia faltar, né? Então, ó, bom apetite, façam em casa e fala pra gente se vocês gostaram, tá? Se mudarem a receita, fala pra gente também, tá bom?